Marvila finalmente eliminada e BBB entrando no modo acelerado, no mais uma confusão ou cartada de Boninho. Vem com a gente no É Tempo de BBB. E no episódio de hoje, para falar sobre tudo o que está acontecendo na casa mais vigiada do país, está comigo novamente minha colega aqui de sempre, editora Jornal Tempo, Bárbara Ribeiro. Bárbara, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu falei nessa aí, né? Eu falei. Pois é, era uma eliminação, Bárbara, de Marvila nesse paredão, que acho que já eram prevista por todo mundo pela não atuação da personagem em questão, né? Por ser uma planta que não teve nenhum tipo de destaque ali dentro, nada que justificasse a permanência dela. Eu fiquei até com receio, não sei se era um receio seu também, nesse voto reverso, como foi que as pessoas tinham que votar para o participante ficar e não sair, como é tradicionalmente, que isso pudesse dar uma confusão na cabeça das pessoas, mas pelo jeito não, né? Eu acho que o público do BBB, ele é bem antenado, assim. Acho que não ia dar problemas nessa votação, não. E quando eles anunciaram esse voto reverso, que eu tive mais certeza que ela sairia, porque ela não tem tanta torcida aqui fora, né? Acho que pela trajetória ali dentro dela, por mais que ela seja uma pessoa do camarote, ela é uma cantora que participou do The Voice, mas e tem amigos, né, famosos como Péricles, né, que declarou torcida para ela, mas acho que a inexpressividade dela ali dentro do programa fez com que ela se apagasse, principalmente diante de uma torcida que tem crescido muito e que, para mim, ficou bem claro que já temos aí, pelo menos para mim, duas finalistas do programa, apesar da gente estar ainda no top 9 e ter muita coisa para poder acontecer. Eu tô falando no caso da torcida da Amanda, né, que foi a mais votada para ficar. Ela recebeu 34% dos votos, né? Eu avisei, né? Vocês falam aqui que ela é uma planta e tudo. Eu acho que ela não tem um perfil de jogo de briga, assim, igual outras pessoas no programa. Mas eu vejo ela como uma figura que enxerga bem o jogo, sabe? E não tá ali para criar atrito, confusão. Ela tem uma visão de jogo, eu consigo enxergar isso, né? E eu acho que ela e a Domitila são grandes finalistas do programa, porque essa votação ficou claro do favoritismo tanto da Amanda quanto da Domitila, que tem uma postura de jogo completamente diferente da Amanda também, mas eu não acho que ela tão. Que as duas têm um perfil muito agressivo, sabe? Eu acho que assim, a Domitila se posiciona mais, se impõe mais, né? Ela aparece muito mais, inclusive foi em vários paredões. Então eu acho que se a gente fosse falar de um protagonista nesse jogo, não é o Fred Nicásio que ele acha que ele é. Eu acho que o Fred Nicásio ele teve um protagonismo na primeira parte, né, na primeira participação dele ali dentro, que ele fez muita coisa. Eu não falo não fazer só em questão de confusões, de brigas ali dentro, mas mesmo de posturas ali dentro. Eu acho que quando ele voltou, se ele tivesse seguido talvez na mesma linha e usado aquelas informações que a gente tanto debateu aqui de informações do mundo externo que ele estava levando para dentro do programa, que ele poderia ter virado o jogo a favor dele, em favor dele. Mas ele não fez isso. E a Domitila, o que eu vejo é que ela tem esse discurso, talvez ela tenha pegado um pouco desse espaço que era do Fred Nicásio, até mesmo porque em alguns momentos, né, eles têm discursos semelhantes e posturas semelhantes em relação a algumas atitudes dentro da casa. Sim, e eu acho que o erro do Fred foi, tipo, continuando vivendo no passado, sabe? Eu tava vendo uma conversa deles nessa madrugada e ele fala assim, ele, tanto no jogo da Discord, que ele usa uma coisa da Amanda lá de trás para poder trazer agora. Sendo que já podia, se ele tivesse
soubesse disso antes, ele já tinha usado. E agora já passou. O BBB é uma semana após a outra, né? Não tem como você ficar remoendo uma coisa que aconteceu tipo, na segunda semana do jogo, já no finalzinho, né? Eu acho que ele se perdeu com as informações e a Domitila está usando as informações que ele trouxe a favor dela. E eu acho que isso está sendo muito produtivo, tanto para o grupo do deserto, né? Que eu acho que elas estão usando também as informações de uma forma que é mais benéfica para elas. Mas a Domitila, eu acho que ela está enxergando bem, tipo, até para poder ver o posicionamento, como que eles ficam diante do Alface, né? Que está agora definitivamente falou que está jogando sozinho. Então, eu acho que ela conseguiu usar o Fred Nicásio a favor dela. Né? E o Fred Nicásio não conseguiu se encaixar nessa temporada, né? Que a gente costuma falar. E se perdeu e não está conseguindo resgatar aquele protagonismo que ele tinha antes. E ele só fica, tipo, naquele discurso do passado, e não está vivendo hoje, né? Você falou aí uma coisa sobre o Alface, ter falado que tá jogando sozinho. Que na verdade pra mim sempre foi isso, porque ele tá lá e tá cá, ele transita por todo mundo, tem uma relação, ele, por mais que ele brigue, mas na passado pouco tempo ele já tá lá sorrindo e discutindo sobre o jogo. Mas você também, pelo menos pra mim, passa uma sensação também que a Domitila em muitos momentos também ela está jogando sozinha e que em jogo em grupo mesmo, talvez a gente tenha só as meninas do grupo deserto e que durante muito tempo a Amanda foi uma pessoa muito apagada e que a sensação que eu tinha era que a Bruna Grifal fosse a líder, né? Uma pessoa que ditava as regras, mas parece que Amanda tem ganhado um pouco de espaço aí para poder falar o que pensa e não tá tão apagada. Pelo menos essa é uma análise que eu tenho feito acompanhando o programa nos últimos Tanto dias. que tem um atrito entre ela e a Larissa em vários momentos, né? Porque a gente tem a Larissa, que é uma pessoa que tá sempre ali querendo impor as coisas do jeito dela e ela não aceita, né? Toda vez ela não aceita. Ela não aceita ser contrariada e eu acho uma pessoa bem difícil de lidar também por conta disso, tanto ela quanto a Bruna, e eu vejo que elas estão se posicionando super bem nesse sentido. A Amanda, inclusive a Aline, que elas são as pessoas que são mais em comum ali, né? Na questão de ideias e tudo. Mas eu acho que sobre a Domitila, eu não vejo ela jogando tão sozinha. Eu acho que ela, o Fred Nicásio e o Black estão jogando bem juntos ali. Apesar do Black se sentir sozinho, eles têm articulado sempre os votos de uma forma que favorece eles e sempre unindo com o jogo da Sarah e que acaba nem percebendo que ela está envolvida nesse grupo, sabe? Eu vejo que a Sarah talvez seja. Não é que ela seja perdida ali dentro, mas ela busca ir junto com eles para uma identificação para não ficar sozinha no meio do jogo. Mas em relação ao Domitila, eu sinto que muitas vezes parece que ela tá jogando sozinha em muitas posturas e atitudes dela, não que talvez até mesmo com talvez uma sensação de exclusão que ela tem em alguns momentos do jogo, mas eu sinto que quando o Fred Nicásio voltou, parece que ela voltou um sentimento maior de pertencimento para ela. Acho que talvez por ter sido a pessoa Isso que ela sim. mais se identificou dentro do programa. Isso sim. Antes do Fred, eu acho que ela estava jogando sozinha mesmo. Inclusive, não estava tendo esse casamento. Tinha um combinado no quarto, né, do aquário. Então, eles tinham ali articulações, mas não era cada um por si. Era tipo, até que ponto você é minha prioridade, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Mas eu acho que ela se impõe muito e ela não concorda também com o que o Fred fala sempre. Eu acho que é isso que é se posicionar dentro do jogo, né? Tipo, passar a mão na cabeça do que o coleguinha tá falando, não. Você tem algumas coisas em comum, mas você tem o seu posicionamento ali nas suas ideias, tudo que você e seguir firme nisso, né? E por falar em Domitila, né, pós essa eliminação, né, que veio a Marvela, só lembrando que estavam no paredão
Amanda, Domitila, Larissa e Marvila, né? Após a eliminação da Marvila, voltou a conversa no quarto deserto, que a Bruna Grifal perguntando o que, que eles iam fazer com a Domitila, porque ela tinha voltado de mais um paredão. Acho que fica até realmente pesado demais essa coisa sempre martelando e parece muitas vezes pra mim que tá se tornando uma coisa muito pessoal da Bruna, que eu vejo ela muito encabeçando essa coisa da Domitila e tentando Uhum. influenciar muito mais as pessoas. É tanto que a indicação da Aline, né, que ela foi a líder da semana, depois ela bateu um arrependimento falando assim, será que foi a melhor estratégia ter indicado a Domitila? E logo após a eliminação da Marvela, na conversa em um quarto deserto, a Bruna questionou o que nós vamos fazer com a Domitila. Eu acho que tá passando até um pouco de exagero essa situação. Qual que é a sua visão? Eu acho que pela Larissa ter trago de fora que a Domitila tinha uma torcida muito forte, né? Não só a Amanda, mas elas estão tentando alguma forma para poder tentar queimar ela dentro do jogo. Só que o que elas colocaram ali, eu também acho que teve incoerência do lado da Domitila sobre o que ela falou, sobre ai meu Deus, sobre a Larissa principalmente. E aí eu acho que elas estão forçando uma coisa como se ninguém cometesse esse tipo de erro, como se ninguém fosse contraditório dentro desse jogo. Né? E na verdade tá todo mundo o tempo todo sendo contraditório. O tempo todo, sabe? Não tem como você falar que é 100% uma coisa, sendo que na vida ninguém é 100% uma coisa. Elas continuam vivendo uma coisa lá de trás, muito lá de trás. Né? Só que assim, ela pediu perdão e foi legítimo. Eu entendi que a Domitila foi sincera no pedido de desculpas para ela. E eu acho que é aquilo, passou, né? E elas estão tentando, tipo, acabar com esse favoritismo a qualquer custo. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a Bruna é uma pessoa que, se for para um próximo paredão, ela pode sair também. A Larissa também, tanto que ela quase saiu, que ela ficou em segundo nessa lista de para sair, né? Então ela não tem um favoritismo muito grande. Claro que é a estratégia delas, tudo, mas eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Eu acho que você tem que fazer o seu próprio jogo ali agora, né? Exatamente, eu concordo com você. E por falar em jogo, Bárbara, teve uma notícia nesta semana que não repercutiu bem, que é o modo acelerado do BBB, mais uma ideia de Boninho. Foi anunciado que na próxima semana teremos 3 eliminações, ou seja, a formação de 3 paredões. E com isso, nessa quarta-feira vai ser realizada a última festa do líder, no caso da Aline Whirley. Ou seja, vamos ter 3 eliminações na semana que vem e as pessoas questionando: poxa, Boninho, então por que você fez a repescagem e estragou o programa trazendo 2 pessoas de volta, sendo que daria para poder se resolver com quem já estava dentro da casa? Então, eu acho que o Boninho ele pecou demais nessa ideia, né? Eu acho que era melhor ele ter mudado a dinâmica do jogo e colocado tipo outros paredões mais espaçados do que ter uma semana para poder tirar a gente que já entrou, porque eu acho que claramente a Larissa e o Fred Nicásio vão ser um dos eliminados nessa semana acelerada que vai ter, né? E eu acho que, assim, trazer informação de fora num reality show não é interessante. Eu acho que deu uma movimentada num jogo que estava muito morno, isso é verdade. Mas eu acho que a gente não precisava de informações externas, sabe? Tanto que a gente está nessa repetição de ficar trazendo o tempo todo casos que aconteceu no passado para poder repercutir até hoje no programa. Mas eu acho que é o elenco também, né? Não entregou tanto quanto a gente esperava. Você não acha que também pode ter sido um ato de desespero, até mesmo do Boninho, levando em consideração até mesmo o próprio elenco que não rendeu tanto, que não entregou tantas histórias, e diante de 2 expulsões, né, e uma desistência, parece que foi a primeira coisa que veio na cabeça dele, foi assim, eu preciso resolver isso para tentar amenizar tudo que saiu, essas pessoas que saíram fora da época? Eu acho que essa semana acelerada já devia estar previsto no cronograma deles.
Aí devem ter apresentado lá as propostas e colocado essa repescagem, né? Uma coisa que nunca aconteceu. Eu acho que, assim, foi desnecessário, né? Mas deu movimentado no jogo, mas o elenco em si que não entregou, né? O problema todo foi esse. Então, eu acho que essa semana acelerada já estava prevista no cronograma. Mas eu acho que era melhor ter mudado o cronograma do que ter colocado mais 2 pessoas. Não sei se você concorda com isso, amigo. Eu concordo plenamente. Para mim, quando veio essa justificativa da repescagem, era para poder tapar buraco. Tava muito claro isso desde o começo, né? Só que se existia já esse cronograma prevendo essas eliminações consecutivas nessa reta final, que na verdade é uma coisa tradicional do BBB. Se parar a pensar, desde quando né, eles aumentaram o número de participantes dentro da casa, sempre tem algum momento que você tem uma semana que tem 2 eliminações, né, com 2 paredões, ou então um paredão que você elimina 2 pessoas. Teve sempre momentos nas temporadas anteriores, na maioria delas, que a gente vivenciou isso. Mas se já tinha isso previsto no cronograma, essa repescagem ela deixou de fazer completamente sentido. Para a história, se ela não tivesse acontecido no programa, ninguém ia nem, tipo, não ia passar, sabe? Normal, o programa ia seguir tranquilamente com o que tinha ali dentro para poder entregar. Mas eu fico com a sensação que o Boninho ele ficou muito com essa questão do desespero de encontrar uma solução para o problema que ele estava enfrentando com essas expulsões. E já que ele sofreu muita pressão, tanto das redes sociais, dizem também, inclusive, dos patrocinadores para a expulsão do Cara de Sapato e do MC Guimê, que acho que foi uma coisa muito certa que aconteceu. Mas acho que naquela pressão de dar uma resposta imediata, não foi uma coisa tão analisada e tão pensada direito de como fazer, como reorganizar a vida dentro do programa. E eu concordo até com uma ideia, ou com uma das frases do Gabriel, que eu acho injusto com quem teve que passar por vários paredões, com quem teve que passar por várias etapas dentro do jogo, né, a repescagem. Eu sinto também que foi um desespero dele. E até porque, se a gente tiver nessa semana turbo, se a gente tiver a eliminação da Larissa e do Fred Nicásio, é como tipo assim, entrou só para poder tapar buraco, né? Tapar buraco, levar informação externa que num reality não funciona e tá ali. E pra gente ter mais dias de jogo, vamos colocar assim. Porque por mim, assim, quando essa repescagem, quando os 2 nomes foram revelados, inclusive, se não fosse o Fred ou a Larissa, eu já tinha colocado em minha cabeça que eles no paredão seriam sempre a minha primeira opção de voto, de eliminação, por não concordar. E eu acho que na próxima semana, esse modo acelerado 3 paredões, em algum momento, eles vão estar no paredão, os 2. E eu acho que seria a minha visão de público, telespectador, seria até mais justo com quem já está ali na casa desde o começo, que não teve essa, vamos dizer assim, vantagem de sair, de ter contato com o mundo externo. E eu não falo nem só pelas questões das informações que conseguiram, mas até mesmo a questão assim, do descanso, de poder ter acesso a uma alimentação direito, porque ali dentro, quem está na xepa, é uma alimentação muito mais restrita do que quando você está no VIP. Então a pessoa chega com uma outra energia, a pessoa chega descansada, sem toda aquela pressão e todo aquele estresse que o jogo em si provoca. E você percebe a diferença pelo César Black, que ele tá várias semanas na xepa, né? Ele tá completamente estressado, não sabe o que ele faz, né? Agora as pessoas que chegam agora, ficam na xepa, é completamente diferente. Tipo assim, mais um dia de xepa. Eu lembro que o Gabriel, inclusive, ele chegou a falar assim, não sei de onde vocês tiraram que essas pessoas foram favoritas. Eles foram eliminados, né? Foram pessoas que saíram e por vários motivos levaram a eliminação deles. E hoje a gente também tem vários motivos para eliminá-los também da mesma forma que eles entraram e saíram, né? Porque dentre as pessoas que estavam ali,
na repescagem, né, eram os menos piores. Vamos Eu ia colocar assim, frisar né? isso, essa é a minha visão. Eram os menos piores e que talvez o que fosse assim, tá, dá pra poder aguentar, aturar você, já que nós já eliminamos, mas dá pra aturar você se é isso que tem, nós vamos fazer essa escolha. Mas eu Eu espero. colocaria a Tina. Eu vou te ser sincera, eu queria que tivesse entrado a Tina. Eu acho que ela ia render um pouco mais. Eu também queria. A Tina era a minha opção junto com o Fred Nicásio. Mas, né, nem tudo acontece como a gente quer ou como a gente vota. Sabemos respeitar É. porque vivemos numa democracia e numa era dos fãs digitais que fazem mutirões para poder escolher as pessoas que vão entrar, participar ou sair dos programas, né? A gente já teve vários resultados de Big Brother que não foi o que a gente gostaria, né? Mas eu acho que nesse, assim, eu acho que até é justo o final entre a Domitila na final, né? A Amanda, porque eu gosto dela, e a terceira colocação tá aí em aberto. Tem muita gente pra gente colocar. Eu acho que o Ricardo, ele errou pra caramba, fez um monte de coisa, e eu acho que hoje ele já não seria mais eliminado. Sabe, na semana passada que a gente conversou, se ele fosse no paredão, ele ia sair. Hoje eu acho que não. Não Eu sei se você tem coloco essa o mesma ideia. Ricardo hoje em terceiro lugar. Não por eu gostar dele, porque eu acho que ele tem muitas coisas ali, muitas posturas que eu realmente não gosto também. Mas eu acho que, pelo que tá se desenhando, o primeiro lugar vai ficar entre Amanda e Domitila. Acho que tá, pelo caminhar, tá indo mais pra Amanda. Mas nada impede que a Domitila também, até o final, mude essa percepção, ela em primeiro lugar. Mas eu acho que o Alface, ele pode ficar nesse terceiro lugar. Eu acho que as pessoas vão deixá-lo até a final. Essa é a percepção de hoje, né? Que a gente está gravando o programa, é a minha percepção. Mas como tudo muda muito rápido no programa, tudo pode mudar a qualquer momento, né? E uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, né, da redação e do jornal, eu acho que o César, o jogo dele não me assustaria se ele fosse para a final. Porque ele tá muito sorrateiro, assim, ele consegue sair e tá saindo super bem e não tá sendo tão assim, ele tá sendo despercebido nos paredões que ele vai. Né? Acho que dependendo da configuração do paredão que ele for, ele não vai ser eliminado de novo. Então eu acho que ele tem esse potencial para chegar, e não como sendo favorito, porque eu acho que ele não é o favorito, mas eu acho que ele pode chegar no terceiro lugar por conta de erro dos outros, sabe? Então, tipo, Uhum. se ele for com um paredão com a Sara, eu acho que a Sara sai. Dependendo da configuração no paredão com a Bruna e, tipo, alguma outra pessoa, a Bruna pode ser eliminada, né? Eu acho que eu manteria, inclusive, esse negócio de essa questão de torcida, sabe? De quem é para ficar. Porque eu acho que esse tipo de votação é mais interessante pra gente, porque aí separa as torcidas e não tem, tipo, uma não ajuda a outra, sabe? Eu acho que pra configuração do programa eu manteria até pros próximos BBBs. Nesse caso eu concordo com você, é uma avaliação, uma coisa que eu não tinha percebido, mas que pode servir até mesmo para a gente começar a eliminar, né, as plantas, né, ou as pessoas que não fazem nada dentro do jogo, que não tem tanto destaque. Pode ser uma dinâmica que realmente funcione melhor para o programa. Mas fica um aprendizado nessa temporada de várias coisas, né? Tanto dessa votação quanto repescagem não funciona, né, gente? É melhor não mexer. Babi, obrigado pela sua presença, companhia aqui hoje no nosso programa É Tempo de BBB. Sempre muito bem-vinda. Espero Obrigada, que da amigo. próxima vez você esteja aqui na mesa comigo pra gente conversar pessoalmente. Eu acho que sim, né? Eu acho que tá acabando os dias de home office. Vamos ver Em então. breve estaremos juntos. Se Deus quiser. Aguardo você aqui novamente antes do nosso fim, né? Do É Tempo de BBB. Pra gente poder falar e hablar mais. Tá bom, um beijo. Um beijo, obrigado. Gente, ficamos por aqui. Voltamos semana que vem com mais um É Tempo de BBB. Tchau.